Sim, eu consigo ouvir as reclamações. O episódio 3 foi lento, não teve ação, não teve infectados e, de novo, mudaram as motivações de alguns personagens. Mas vamos olhar com calma para alguns destaques desse episódio mais parado, que realmente serve como um respiro entre a tempestade de neve do episódio anterior e a tempestade de sangue que provavelmente vai cair sobre os personagens daqui pra frente. Antes disso, aviso de spoiler: se você ainda não viu o episódio 3 da segunda temporada de The Last of Us, assiste lá e depois volta pra cá. Bom, eu quero mencionar de novo o lance da estrutura dessa história, que lá no jogo é muito mais não linear, com várias peças desse quebra-cabeça emocional sendo montadas ao longo do tempo. E aqui na série eles deixaram as coisas um pouco mais diretas, né? Explicitando as motivações da Abby e revelando com mais peso o grande atrito que existia entre a Ellie e o Joel antes da morte dele. Mas ainda assim os roteiristas estão deixando partes importantes dessa trama de fora desse início e eu entendo que isso pode ser frustrante. Nesse sentido, eu acho que o videogame se sai melhor porque ele compensa essa falta de respostas te dando agência sobre a história, já que você está no controle da Ellie e da sua jornada inicialmente satisfatória de vingança. Mas num seriado, essa agência não existe, então a gente precisa esperar o tempo certo para receber aquilo que a gente quer receber, seja isso a catarse da violência ou mesmo só uma explicação mais satisfatória sobre a relação entre a Ellie e o Joel. Dito isso, eu respeito a decisão de fazer desse episódio 3 um momento de pausa, de luto, né, de preparação e desenvolvimento daquilo que eu tenho considerado o elemento mais forte dessa segunda temporada, que é a relação entre a Ellie e a Dina. É sério, eu tô completamente apaixonado por essa versão da personagem, interpretada pela Isabela Merced, no sentido de ela realmente ser um complemento fundamental para a impulsividade da Ellie, sendo justamente o lado mais racional da dupla, que ainda assim não se coloca contra ela, mas apoia o seu desejo de atravessar o país para executar o grupo da Abby. Só que a Dina faz com que a Ellie inicie essa jornada do jeito mais prudente, né? Com a cabeça fria e não do jeito intempestivo com que ela costuma funcionar normalmente. Sem contar que a Isabela Merced tem um charme irresistível, né? Que os produtores da série parecem explorar com bastante calma, cientes de que essa química especial entre as duas pode ser aproveitada com parcimônia. E daí eu chamo a atenção, de novo, para a forma como o roteiro se segura, demorando a entregar um clímax sexual entre as duas, como na cena da barraca, que aproveita diálogos saídos direto do jogo, mas que, de novo, se contenta com o flerte e não com a consumação total dessa atração entre elas, né? Que obviamente está crescendo cada vez mais. Eu acho até que esse foco na Ellie e na Dina explica um pouco a decisão de diminuir os ímpetos vingativos do Tommy. Se lá no jogo ele saía para caçar a Abby antes da Ellie e servia quase como uma premonição da violência que a Ellie também teria que abraçar nessa jornada, aqui ele se mantém mais neutro e alinhado com a postura da cidade de Jackson, que também perdeu pessoas importantes para eles na batalha do último episódio, né? E que não acha coerente sacrificar mais 16 habitantes por um objetivo tão nebuloso quanto essa vingança, mesmo que ela seja disfarçada por vários outros termos naquela reunião do conselho. A Ellie vai chamar essa vingança de justiça. O Seth, o cara preconceituoso do primeiro episódio, vai defender que deixar esse ocorrido passar torna a cidade muito mais vulnerável, já que demonstra que ela não revida os ataques dos invasores. E um outro tiozinho lá apela para misericórdia, talvez num sonho meio utópico demais, de que ainda é possível manter uma certa humanidade nesse mundo que tem a sobrevivência como o principal e quase o único objetivo. Para mim, todos esses pontos fazem parte da discussão essencial da história da parte 2, né? Que é sobre o valor de uma única vida humana. Será que ela vale mais do que a vida de outras pessoas, que podem acabar morrendo também só para que essa dívida seja paga? Até onde esse ciclo de punição vai levar e o quanto ele vai transformar os personagens? Aliás, pensando em transformação, um dos detalhes mais interessantes desse episódio é justamente a mudança de comportamento que ocorre no Seth, já que ele tinha sido um babaca homofóbico na festa do Ano Novo, quando a Ellie e a Dina se beijam no episódio 1, e agora ele fica indignado com a passividade de Jackson perante a morte brutal do Joel e vira um aliado da Ellie, né? Ajudando elas a sair da cidade na surdina numa ampliação da história que não existe no jogo, mas que ajuda a criar um mini arco para esse personagem, né? Que pode até continuar sendo erroneamente preconceituoso, mas que também encontra alguns valores semelhantes aos da Ellie. Uma ótima demonstração da complexidade moral de The Last of Us, que realmente convida a gente a olhar para vários pontos de vista, né? E não só para o que nos parece mais óbvio ou mais confortável.
Afinal, essa é uma história toda montada em cima do desconforto, né? E eu gosto de ver que ela se permite levantar os mesmos pontos pertinentes do jogo, mas de outras maneiras também, não só replicando tudo exatamente como ocorre naquela mídia, que é sim bem diferente do formato audiovisual não interativo de uma série de TV. Outro exemplo disso é a introdução dos Serafitas, aquela facção religiosa com as cicatrizes no rosto, né? Que lá no jogo surge primeiro como ameaça para Ellie, assoviando sorrateiramente de forma invisível no meio do mato. E aqui eles são humanizados de cara, né? Apresentados através dos olhos de um pai e uma filha que eventualmente surgem dizimados pelos lobos da WLF, num movimento que demoniza ainda mais os antagonistas da Ellie. Ela inclusive assume que foi a Abby e o seu grupo que fizeram isso, o que mostra um certo viés, de colocar todas as violências da WLF na conta de umas poucas pessoas que ela só conhece a partir de poucos minutos ali no episódio 2. Isso me faz pensar na frase que a própria Ellie diz para a psicóloga alcoolista e maconheira, sempre divertidíssima, interpretada pela Catherine O'Hara. A Ellie comenta que o seu momento final com alguém não define todo o seu tempo com essa pessoa, e da mesma forma, os poucos minutos terríveis que ela teve com a Abby não necessariamente definem essa personagem que realmente parece uma pessoa horrível, mas que a gente ainda vai conhecer melhor ao longo do resto da temporada. E daí eu proponho um exercício mental, né? Pensa no seguinte momento: a Ellie encontrando a Abby e se vingando dela de um jeito tão lento e tão sofrido quanto o jeito como ela matou o Joel, e esse ato sendo testemunhado por uma pessoa que amava a Abby e que não participou da morte do Joel. Uma pessoa inocente, mas com um forte vínculo com a vítima dessa vingança, né? Qual que seria a imagem da Ellie que essa pessoa teria? Seria um retrato da garota fofinha da primeira temporada, ou da adolescente apaixonada dançando numa festa de ano novo no começo dessa temporada? Ou será que para essa testemunha hipotética, a Ellie não seria só um monstro, né? Uma criatura sanguinária e tão desumanizada quanto a própria Abby parece ser aos olhos da Ellie nesse momento atual da história. E só de pensar nisso, eu acho que já fica um pouco mais clara a noção de que tudo isso depende muito da perspectiva, do ângulo específico a partir do qual um evento traumático é vivenciado. E esse ângulo nunca vai representar a história por completo, né? Ele sempre vai ser enviesado, sempre vai ser tendencioso. Isso é algo que vai ser revelado aos poucos, tanto aos personagens quanto a gente que está assistindo, mesmo que esse trajeto seja um pouco diferente da versão do jogo. Faz parte, são formas diferentes de contar a mesma história e eu acho que isso talvez seja o mais interessante numa adaptação. Ela não existe para reproduzir algo que já funciona maravilhosamente do jeito original, né? Mas sim para oferecer uma outra forma de provocar as mesmas reflexões. Então sim, foi um episódio mais contemplativo, mas que legal, né? Que numa série a gente pode ter o alívio de contemplar, enquanto num videogame a gente precisa carregar o fardo de seguir em frente a todo momento. Ambas as coisas cumprem o seu papel. Mas diz aí o que você achou do episódio 3 de The Last of Us, vamos continuar a discussão, e se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, apertar o botão de hype aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo.